Olá, amados e queridos irmãos, uma boa noite. Estamos aqui nesse 26 de dezembro de 2023, terminando um ano, né? Mais um ano que Deus nos permitiu atravessarmos até este dia, né? Nos vídeos anteriores, discorremos sobre as origens de Israel e seus contatos com culturas que cultivavam práticas pagãs, comunhão com forças ocultas, com ocultismos. Os vestígios disso podem ser percebidos no livro dos Juízes. Após a morte de Josué, ficou uma ausência de uma liderança forte em Israel. Então nós temos aí um período em que 12 tribos estão vivendo cada uma por si, dentro de um território, aonde nessas tribos nem sempre haviam lideranças espirituais, pessoas de boa índole, de boa moral, né? Quem conhece, já leu ali o livro de Juízes, sabe as coisas horríveis que foram praticadas ali. E Deus então passa a usar nesse período, durante esse período chamado período dos Juízes, Deus passa a usar de lideranças carismáticas. Ele começa a levantar uma liderança. Nós podemos citar, por exemplo, Jefté, né? Que toma a frente para combater os inimigos de Israel, que tiravam proveito das divisões que haviam entre as 12 tribos. O povo não era unido. E temos também o caso de Gideão. Temos também o tipo herói, né? O Sansão, que é uma pessoa que vai julgar, por assim dizer, e liderar Israel, mais usando sua força do que a sua inteligência e menos ainda a sua espiritualidade, né? Então Deus atuava controlando o povo pelo seu poder, usando pessoas dessa forma, até que chegamos a Samuel, ao livro de Samuel, né? Ao período em que se caracteriza na narrativa do livro de Samuel. E nós vamos direto ao ponto. Samuel nasce ali de uma mulher que era estéril, né? E ela, como gratidão por Deus ter tirado a sua vergonha, ela coloca Samuel no templo para servir a Deus junto ao sumo sacerdote, que era Eli, né? E ali nós temos, nesse período, o primeiro caso em que um homem é ao mesmo tempo o juiz, né, já que é o período dos juízes ainda que está acontecendo ali, mas ele também é um profeta, não apenas um profeta, ele é um dos maiores profetas de Israel. Deus, em honra à pessoa de seu servo Samuel, faz questão de dizer que nenhuma de suas palavras caíram por terra. Seus filhos não seguiram seu exemplo, mas aí nós sabemos que aquele ditado não é uma máxima absoluta. Refiro-me que toda árvore dá o fruto próprio, né? Se fosse assim, os filhos de Samuel seguiriam seu exemplo e não fariam o que fizeram, né? Então nós temos ali o período do profeta Samuel, por várias décadas, julgando as questões em Israel e ministrando, profetizando, né? Ele é chamado de profeta e também é chamado de vidente, né? Nós já lemos isso aí num vídeo anterior. Então, ali em 1 Samuel, vamos estar aqui usando uma de nossas Bíblias que está à nossa disposição, 1 Samuel 9:9. Se não me falha a memória, é nesta passagem que diz que o profeta de hoje chamava-se também vidente, né? Diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Aqui vale a pena a gente fazer algumas observações. Nós vamos ver que há uma certa diferença entre o elemento, o homem de Deus, que atuava como vidente, e o profeta,
o profeta. Isso é importante nos dias de hoje nós destacarmos, porque hoje, quando se fala, usa-se até o termo, o varão é profeta de Deus, e a gente esquece que hoje não existe profeta. Existiram profetas na igreja apostólica, ou seja, nos dias dos apóstolos ainda existiram profetas do Novo Testamento, né? Isso está bem destacado em Atos dos Apóstolos, né? E a partir da igreja, do fim da era apostólica, ou seja, da morte do último apóstolo, o que vigora são os dons espirituais. E há o dom de profecia, mas não o profeta. Profeta é ministério. Dom não é ministério, no sentido veterotestamentário. Então, a função de Samuel, ele atuava tanto como vidente, como era também um profeta. Porque nós precisamos dar especial atenção ao fato de que o profeta não é especificamente ou exclusivamente uma pessoa que fica fazendo previsões do futuro. Ele é profeta porque ele profere com precisão, com retidão e com moral a palavra de Deus. Ele é um condutor, um guia do povo de Deus, dos servos de Deus, né? Ele é também uma espécie de procurador-geral, como um procurador-geral na República, fiscaliza as ações do governo, as ações do Congresso. Ele ali atuava observando a conduta do rei, né? Então, ele tinha que atuar com uma isonomia, com uma liberdade muito pessoal, que ele precisava não devê-la ao rei para poder falar a palavra de Deus, e quando a monarquia estivesse errando, se desviando da lei de Deus, era ele o instrumento que Deus usava para advertir. E o profeta também podia atuar fazendo profecias. Nós vamos ver isso quando falarmos pouquinho, não vamos falar muito, sobre os profetas chamados profetas clássicos, né? Profetas literários como Isaías, Jeremias, que profetizam sobre a vinda do Messias, que profetizam como seria a natureza espiritual do primeiro advento do ministério messiânico, né? Que muitos fazem confusão, começando por Israel, né? Que não entendeu nada do que os profetas falam sobre o advento messiânico, que ele é dividido em duas partes. Ele já é rei, ele já reina, mas ele não está presente fisicamente mais. Ele subiu, está à destra do Pai, né? Então, os profetas, eles vão chegar ao ponto em que o ministério profético, já no seu ápice, vai tratar de tudo isso, né? Então, nós tivemos ali o período de Samuel, que chega a um certo momento em que o povo, olhando para as nações em sua volta, né? Produto do contato, talvez do mercantilismo, né? Entre caravanas, né? E eles vendo as outras nações, eles olhavam para aquelas nações em sua volta, né? Deus, como foge um termo que é tão frequente em nossa mente, mais do que em nossa boca, né? Que tinham reis que eram de grande estatura, homens altos, que usavam coroas, capas, toda aquela indumentária. E Israel não, Israel tinha ali Samuel, né? Samuel, um homem simples, um homem humilde, um homem que não recebia salário. Ele, na hora que triste, magoado, quando o povo diz a ele: nós não queremos mais
o seu serviço, você está velho, está de cabelo branco, teus filhos não seguem teu exemplo, teus filhos não têm moral, não têm índole para te substituir, queremos um rei. E Samuel se entristece muito. Samuel se entristece muito e Deus fala para Samuel, Samuel, não te entristeça. Não é a você que eles estão rejeitando a mim. Porque eu sou o rei de Israel. Deus era, é e sempre será o grande rei do seu povo. No Antigo Testamento, o Israel nacional, né? Hoje, o Israel espiritual, não, que pouco se situa no Israel nacional, né? Tem também o seu povo, os seus escolhidos ali, né? Mas a vastidão do corpo do Messias, né? Da comunidade do corpo, a comunidade que forma o corpo do Messias, está sobre toda a terra. Então, nós temos assim essas informações que nos alertam que o ministério profético ele vai sendo construído, né? Ele vai sendo construído por Deus. Nós vimos lá em 1 Reis, capítulo 13, o caso do profeta velho e do profeta jovem. O profeta jovem era um profeta de Judá. Tem muitas questões aí que às vezes a gente não tem tempo para falar em uma mensagem, em um vídeo, ou às vezes numa pregação de púlpito, né? Ele era de Judá. Isso traz uma conotação especial sobre ele, sobre a função dele, sobre a origem dele, né? Porque nós sabemos da importância da tribo de Judá no contexto da existência israelita ali, né? E no contexto da vinda do Messias. Então ele ganha uma função muito específica e muito elevada, vamos dizer assim, que ele vai ser chamado para profetizar contra o altar, e a profecia dele se cumpre de imediato, ele profere a sentença contra o altar. E o altar representa algo de Deus. A gente vê lá em Êxodo, em Deuteronômio, sobre a Constituição, mais em Êxodo, né? Em Êxodo, em Números, sobre a constituição de toda a indumentária sacerdotal e dos artefatos do tabernáculo, o altar, a importância do altar, que ninguém podia colocar qualquer coisa de qualquer maneira, tudo tinha ordem. Então aquilo ali, de uma certa forma, representa a deidade, representa Deus ali em Israel. E ele, em certo momento, desobedece. Um profeta é usado por Deus para testar a índole dele, para testar o coração dele. E ele falha, e por isso ele é morto. Então isso prova que o ministério profético no povo de Deus, em Israel, e ainda hoje nos dons espirituais, não é uma coisa que se deva tratar com leviandade e nem se deva olhar e estudar e fazer vídeos de qualquer maneira, falando de qualquer forma, porque era uma coisa muito importante, isso é uma coisa muito séria. Vai chegar um momento em que Deus vai impedir a ação profética entre o seu povo, né? Nós vamos estar lendo isso. E chegamos ali em Samuel, e Samuel, então, nesse momento em que o povo diz para ele, eles tratavam, eles se relacionavam com diversas nações da Cananeia ali, né? Da região da Cananeia, os jebuseus, os amorreus e até pessoas aquela cultura de onde saiu Golias. Ele era um, meu Deus, como é que esse nome me fugiu da minha mente? Ele era um Samuel. Davi luta contra Golias. Ele era um homem de grande estatura. Então, nós podemos perceber que
Isso causou uma certa inveja em Israel. Israel não se considerava, não se contentava mais. Israel não se considerava, não se contentava mais em ser um povo tribal. Ele queria ter um rei, ele queria a unidade. E de fato, era plano de Deus. Era plano de Deus constituir um rei sobre Israel. Mas não era Saul. Não era Saul. Deus escolhe Saul porque Davi ainda não estava preparado. Davi era muito jovem. Os filisteus, lembrei, porque a palavra Palestina vem de Filistia, que vem de filisteu. Os filisteus, né? O seu contato com os filisteus, né? Um povo de grande estatura, e tinha outras, até outras nações ali, contra as quais Israel vai lutar antes de tomar posse da terra, que tinham gigantes, né? Tinham gigantes. Mas eu queria lembrar dos filisteus, porque eu imagino que o contato frequente entre os filisteus e o povo de Israel, nesse momento que Samuel está velhinho, mais sóbrio, e sem a conduta, a vida ilibada de Samuel, não dava direito a ninguém de questionar a permanência dele na sua função estabelecida por Deus, até que ele viesse a morrer e então se consultasse a Deus, né? Então, nesse momento, Deus, através de Samuel, vai e consagra um homem chamado Saul, né? Eu falei aqui sobre a sua conduta ilibada, né? Temos aqui em 1 Samuel 8, de 1 a 8, né? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Como eu disse, ainda é um período dos juízes. E o nome do seu primeiro era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. Foram juízes em Berseba, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelo caminho do seu pai Samuel. Então o povo vai chegar para Samuel e vai dizer: olha, nós queremos um rei sobre nós, como as outras nações. Olha só. Eles, ao invés de olhar para as coisas, para questões espirituais, isso tem muito a ver com o que nós estamos vendo e vivenciando hoje no chamado movimento igreja, né? As igrejas, até eu tenho comentado que isso está tão errado que até o plural, porque Deus não tem igrejas, Deus tem a sua comunidade, e se quiser chamar de igreja, é a igreja que está na rua Saquarema, a igreja que está na rua Mora, a igreja que está em Santíssimo, a igreja que está em Itaguaí, como está lá em Apocalipse, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tiatira, mas é a igreja, não as igrejas, né? Então, nós temos aqui em Samuel, 1 Samuel 9, do 15 a 19, onde eles dizem assim: porque o Senhor, deixa eu ver aqui se eu estou bem, 1 Samuel, de Deus. Samuel vai, nesse momento, convocar o povo. Vai fazer uma espécie de prestação de contas, né? Ele vai convocar o povo e diz: porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus,
porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu para ele: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Então, nesse momento aqui, Samuel vai estar consagrando Saul a rei, Samuel o profeta. Não estamos nos perdendo, né? Nós estamos falando sobre o profetismo em Israel. Então, para mostrar que um verdadeiro profeta não erra a profecia e que falso profeta não pode proferir coisas certas, assim como não pode da mesma fonte sair águas doces e águas venenosas, né? Então, nós temos aqui o momento em que Saul é escolhido por Deus, e Deus nem chama de rei, Deus o chama de capitão, né? Porque até ali o rei é ele, Deus. Depois ele vai dar essa honra a Davi, mas nós já sabemos por que Davi recebeu essa honra. Apesar de Davi já não é uma pessoa que se chega de forma completa, perfeita, na presença de Deus para assumir o reinado em Israel. Ele é um homem vacilante ainda. Depois ele vai com seu coração, que é um coração espiritual, um homem de coração quebrantado, ele vai se aprumando na presença de Deus, né? Então, nós temos aqui, e em Samuel, consagra Saul, e no capítulo 12, a gente vê a tristeza de Samuel, a queixa de Samuel, né? Isso nunca mudou, né, gente? Isso nunca mudou. Hoje Deus pega pessoas e Deus não conversa, Deus não pergunta se ela quer, se ele quer, Deus pega e dá dom a essa pessoa. Para que a pessoa com o uso desse dom, ou dos dons espirituais, a igreja possa caminhar de forma mais prudente na presença de Deus. Mas o que acontece? Elas são rejeitadas, né? Elas são rejeitadas. O que está valendo hoje em dia é que a igreja virou uma propriedade dos homens. O homem sobe ao púlpito e toma posse daquilo ali, e a vida que segue, né? Não importa o que Deus quer, o que Deus deseja, o que importa é o que ele faz, dizendo que é o que Deus quer. E quem não gostar, que saia, que vá procurar seu rumo. Então, quando chega em certo momento, parece que Saul governou por 4 décadas, ou quase isso, mais ou menos 4 décadas. Saul foi um homem que defendeu Israel, Saul era um homem justo, fazia justiça, mas Saul não tinha um coração perfeito na presença de Deus. Saul deixou-se envolver pela questão política com outros povos. Então, em um momento decisivo, onde Deus chega para Samuel e diz: manda Saul matar o rei, matar todo o seu povo, se eu não me engano, Amaleque, e Saul chega lá e não obedece à voz de Samuel. E ali Saul é reprovado, né? Saul é reprovado. E em 1 Samuel 16, Deus já manda Samuel ungir a Davi rei. É Samuel que vai ungir Davi como rei, né? É um dos últimos atos de grandeza do ministério de Samuel. Ele vai ser o homem que vai derramar o azeite sobre a cabeça do jovem, do menino Davi, já saindo da adolescência, né? Davi é ungido rei, né? E então
desperta-se o ciúme de Saul. Saul começa aquele processo de perseguição contra Davi, né? E Davi ali já mostra a sua imaturidade, porque de maneira nenhuma ele podia tocar no rei, apesar de Saul estar sendo inclusive perturbado por espíritos perturbadores enviados por Deus. Deus enviou espíritos da sua parte, para perturbar Saul, e Saul era atormentado por espíritos. E é interessante que o próprio Davi, ao tocar os seus instrumentos, é que libertava Saul, trazia paz a Saul, né? Mas, em dado momento, não tem como. Saul percebe que a vida dele, o ministério dele estava encerrado. Todas as luzes focavam Davi, tanto por parte de Deus como por parte do povo. Davi era um homem extremamente carismático, Davi era um homem de boa conduta, de boa fala. Davi era corajoso, nesse caso com Golias. Olha a estatura do menino, mas olha a bravura dele, olha o zelo dele por Deus. Ao contrário de Saul. Saul chega lá e, não, eu matei todo mundo, eu fiz o conforme você falou, Samuel. Mas Samuel falou, eu estou vendo o rei aí, e eu estou vendo esses bichos aí, e Deus mandou destruir tudo, não tirar nada de lá, não aproveitar nada. Tem um paralelismo aí com aquela questão de Jericó, né? Que Acã pensa que não é nada demais pegar o ouro, pegar a cunha de ouro, uma barra de ouro, uma capa babilônica, né? E Saul foi nesse espírito e não serve, esse espírito não serve para ser liderança de Deus, né? Esse espírito não serve para aquele que Deus quer colocar à frente do seu trabalho, não é mesmo? Então, acontece que começa a crise, né? A crise, no capítulo 25, em 2 Samuel, teremos a presença, mas aqui, então, o que eu quero dizer? Eu já estava me antecipando aqui. Agora é que Deus vai começar a se prover de profetas para ajudar, porque está se iniciando o período da monarquia em Israel. Deus vai instituir o rei que vai unir as tribos, que vai colocar ordem, que vai fazer com que o culto seja centralizado, e o culto tem que ser inconfundivelmente a Deus, e isso tudo vai se consumar no reino de Davi, Então, aí sim, Samuel começa a sair de cena, até que no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, nós temos o anúncio da morte de Samuel. Mas já, depois de ungir Davi, você já vê que o cronista, o escriba, já não vai tanto a Samuel, não cita muito Samuel. E a partir daí, então, nós temos Davi, né? Em 2 Samuel teremos a presença, aí vamos encontrar a presença já do profeta Natã, né? Davi imaturo vai cair naquela questão com Betseba, né? Ter um caso amoroso com uma mulher casada, né? E Natã é usado por Deus para repreender Davi de uma forma muito espetacular, muito prosaica, né? Natã é usado por Deus ali para jogar uma história no colo de Davi. E Davi, zeloso de Deus como era, ele quer matar, quer destroçar, quer destruir a casa, acabar com a família. E Natã vira para ele: esse homem da história que eu acabo de contar, és tu, ó rei. E Davi então desmorona, né? Mais adiante, nós temos ali a presença de outro profeta, o profeta Gade, né? Que vai auxiliar Davi durante a fuga lá com
da perseguição dos seus filhos, querendo matá-lo, aquela coisa toda, né? Mas, antes disso, eu quero destacar, finalizando, uma coisa importante. Nós estamos aqui para falar sobre o ministério profético em Israel. E em 1 Samuel, capítulo 10, verso 10, Saul, ao ser chamado por Deus, escolhido por Deus, como rei de Israel, ou como capitão, como diz, no capítulo diz assim, e chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então veja, antes que a monarquia seja consolidada e Deus comece a levantar profetas para junto ao rei começar a trabalhar ali, e é a partir daí que nós vamos começar o próximo vídeo, né? Deus vai levantar o profeta Natã, Deus vai levantar o profeta Gade, mas isso não significa que não existiam profetas entre o povo. Existiam, inclusive, grupos de profetas que eram andarilhos, andavam pela terra de Israel. E pouco ou nada é dito sobre eles, como que eles trabalhavam, como que eles auxiliavam. Provavelmente, como Israel era um povo de Deus e, portanto, um povo espiritual, não obstante as suas falhas e seus tropeços, esses profetas, em certas famílias, em certas noites, no meio de alguma tribo, deveriam ser usados por Deus para estar lembrando o que foi dito por Moisés, o que foi falado por Josué, né? E os feitos de Deus. Então, no período do reinado de Saul, Deus lhe deu assistência sob o ministério do profeta Samuel. No reinado de Davi, temos a presença dos profetas Natã e Gade. E a partir desse período histórico, Israel sempre terá a presença de profetas de Deus, trabalhando em favor da santidade de Deus e da justiça. Algumas vezes junto ao rei, mas nem sempre, pois o profeta de Deus não se alinha com a política da monarquia nos reinados de Israel. E quando atesta-se profeta palaciano, sua palavra está sempre advertindo ao rei para que este se mantesse no que diz a lei de Deus. As exceções são casos de falsos profetas que se vendiam agradando ao rei em sua apostasia, né? E a sua corte, contrariando a vontade de Deus e violando a lei. É o caso dos profetas no reinado de Acabe, por exemplo, e também nos dias de Jeremias nós temos o conhecido caso do profeta Ananias, que desfrutava de uma boa reputação palaciana, né? Porque era falso, porque falava tudo que agradava ao rei, né? Então eu encerro aqui esse vídeo. Nós estamos falando sobre o profetismo em Israel. Então eu chamo a atenção para os meus irmãos que são inscritos nesse canal, que atentem, que hoje, mais do que nunca, nós precisamos de vozes proféticas. Mas essas vozes proféticas não tem que ser aquilo que temos visto muito comum de se ver no meio pentecostal, a língua estranha, a pessoa falando, e às vezes não fala nada objetivamente, não dirige a sua palavra a ninguém. Nunca contra um pastor que muitas das vezes está fazendo tudo errado, não está seguindo a direção de Deus na comunidade, na chamada igreja, aonde ele pastoreia, né? A profecia mais importante não é essa. A profecia mais importante está aqui. Essa é a profecia mais importante. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É ela, mesmo hoje no Novo Testamento, que deve ser
o caminho, a vereda que nos conduz neste mundo de trevas e turbulência, de escândalos, de gente de alta fama, no movimento chamado gospel, que reflete sobre aqueles crentes mais conservadores, mais antigos, do tempo em que ser crente era algo totalmente diferente do que se vê hoje. Então, a importância dessa série de trabalho que nós estamos fazendo, e vamos tentar ser breve, porque eu quero terminar chegando no fenômeno Balaão, que nós vamos falar, apesar de Pedro, que Balaão nunca foi profeta, né? Mas para isso nós vamos ter que estudar as Escrituras, e nós vamos ter que ver que, apesar de no Novo Testamento nós o termos como texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas nem sempre o apóstolo, já que citamos Pedro, ele está falando algo vindo direto de Deus para ele. Muitas das vezes ele tinha que apelar para recursos como escritos antigos, para dar exemplo do que ele está alertando a sua igreja, a sua comunidade, ou a comunidade para onde ele dirigia a sua epístola, a sua carta. Então, eu peço aos amados irmãos que atentem para isso. Esse trabalho visa isso, visa mostrar para os irmãos que há como nós caminharmos nas Escrituras, atentando para como Deus conduz o ministério profético, nem sempre com aprovação, às vezes com reprovação ou reprovações. Que Deus abençoe e que possamos, nesses últimos dias de 2023, estarmos colocando nossas vidas na mão do Senhor, do Eterno, né? Porque ninguém precisa dizer o óbvio. O Senhor está às portas. É uma frase que acabou virando um clichê, porque se fala isso há 2000 anos, ou pelo menos há quase isso, mas nunca esta fala foi tão cautelosa, desperta tanto sentimento de cuidado e temor como nos dias atuais. Que a paz seja convosco. Shalom Aleichem. É assim em hebraico, tá bom? E que os irmãos estejam orando por mim, pela minha esposa, por mim, por nossas vidas, porque nós precisamos das orações dos irmãos. Que Deus vos abençoe.